Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Consciência Quântica. A reconexão com a sua essência divina. Apresentação: Cláudia Ramos e Renata Lobo, mentoras de expansão da consciência. Olá, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, aqui é Renata Lobo e Cláudia Ramos. Iremos iniciar agora o programa Consciência Quântica. Olá, boa tarde. Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos dar continuidade no tema que iniciamos ontem, que é sobre as 7 leis universais, que foi canalizada por um filósofo bastante antigo chamado Hermes Trismegisto. E essas leis estão todas elas condensadas nesse livro aqui que a gente trouxe, inclusive, que é o Kybalion, tá? Então, nós decidimos trazer esse assunto porque todo o universo ele é regido por leis. E quando a gente sabe disso e a gente vai incluindo essas informações na nossa vida, nas nossas experiências, facilita também a nossa jornada, a nossa caminhada pela vida. Então, ontem nós falamos sobre as 2 primeiras leis, que são a lei do mentalismo, ou seja, o universo elemental, tudo começa pela mente, pelo pensamento, e a segunda lei, que é a lei da correspondência. Então, a lei da correspondência, ela traz aí a vertente de que tudo está interconectado nesse universo multidimensional. Se você não assistiu, assiste o programa, ficou salvo, né? Para que você também tenha esses esclarecimentos. E hoje nós partiremos para a 3ª lei, que eu vou ler o trechinho aqui para você entender, e aí nós vamos explanar sobre ela, tá? Então, a 3ª lei é a lei da vibração. E ela diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E aí eu vou passar para a Rê, para a gente começar a esse bate-papo aqui. Então, entramos aí na física quântica, né? Eu falo sempre, quer mudar a tua vida? Vai estudar física quântica. Parece um monstro de 7 cabeças, mas não é. Quando você entende física quântica, o seu mundo, o seu universo, ele muda completamente, tá? Então, aqui, primeiro vamos passar aqui o nosso Insta. Passa, né? Porque daí você já começa a acompanhar a gente aqui. Boa ideia. Da Cláudia, clauramos.oficial. E o meu, Renata Lobo Oficial, tudo junto, tá? Então segue lá, porque lá a gente coloca muito conteúdo e a gente aborda esses assuntos assim de uma maneira bem mais profunda, tá? Então vamos aqui para a lei do ritmo. É do ritmo? Da vibração. Da vibração. Lei da vibração. Tanta lei. Gente, essas leis são as leis que governam a tua vida. Se você entende essa lei, coloca essas leis e coloca ela em prática na tua vida, não tem como a sua vida não dar certo. Não tem como ela andar para trás, só vai andar para frente, porque você vai entender as leis que regem o universo. E não tô falando só da sua vida, não. A mesma lei que rege a sua vida é a lei que rege o universo inteiro, os planetas, tudo, tá? Então, essa lei, a lei da vibração, diz que tudo vibra. Somos feitos de energia, somos átomos. Se você pegar um microscópio e colocar aqui em cima da nossa pele, você vai ver pelo, pele, músculo, ossos, órgãos, né, células, moléculas, átomos. E se você for mais a fundo, você vai ver que é pura energia, tá tudo vibrando. Essa mesa tá vibrando, né? Tá tudo vibrando. Então, no universo tudo vibra. Tudo. A gente olha aqui, por exemplo, essa mesa, né? Você está aí no seu celular, enfim. A gente está ali olhando para aquela coisa, a matéria, achando que está densa ali, não tem nada vibrando, mas não, está vibrando. Se você colocar ali um equipamento para medir, você vai ver o quanto aquilo está vibrando, tá? Trazendo aqui para nossa realidade, para nossa prática, a gente quer dar um exemplo aqui de um dos nossos alunos, né? Ele estava vibrando, né? Porque tudo vibra. Quando você pensa, o seu cérebro ele emite uma onda elétrica que manda uma informação para o coração, que emite uma onda magnética que manda uma informação para o campo. E essa informação, ela vai através de vibração e vai atrair aquilo que você está vibrando. Então, ele estava vibrando muito na escassez. Ele vende terrenos, casas, enfim. E as vendas tinham caído muito.
E ele não sabia mais o que ele fazia, porque e agora? Não sei mais o que eu faço. E quando ele começou a entender que tudo vibra, e o que ele estava mandando para o campo era uma vibração densa, né? O átomo, ele vibra. Então, quando a vibração é muito densa, ele vibra numa lentidão enorme. Então, é uma lentidão assim, e não alcança, né? As coisas que você quer materializar na tua vida. Então, é como se estivesse ali retendo a energia com você. Então, ele entendeu que ele estava vibrando numa energia muito densa, muito baixa, e aí nós ajudamos ele de que forma? Nós trabalhamos com os grupos, enfim, e lá nós disponibilizamos áudios. E nesses áudios, eles contêm ondas de informações com frequências e vibrações muito elevadas. Então, ele escutava aquele áudio todos os dias, fazia aquela limpeza energética no campo dele, reprogramação mental, e ele começou a vibrar numa frequência alta. E quando ele começou a vibrar numa frequência alta, ele entendeu que era esse o segredo, né, para se materializar as coisas que ele queria. E aí ele começou a realizar vendas. Por quê? Porque a gente fala que sempre do dinheiro, né? O dinheiro, trazendo para o material, o dinheiro, ele traz o quê para você? Ele traz alegria, ele traz conforto, traz felicidade, traz paz. Ele não é o responsável, tá, da felicidade, mas ele é um dos pilares. Então, quando você está vibrando numa energia alta, ele vai trazer experiências, o universo traz experiências que estão vibrando na mesma frequência. No caso dele, é as vendas. Então, as coisas começaram a fluir quando ele começou a entender isso. Quer complementar, Cláudia? Eu quero sim, porque talvez você não conheça um pouco mais sobre essa questão da vibração. Então, mas como assim ele começou a vibrar em frequência alta? O que aconteceu com ele? Então, para explicar aqui um pouquinho melhor de que frequências como a alegria, a gratidão, a coragem, o amor, tudo isso são frequências, ou seja, são pensamentos e sentimentos de uma frequência mais elevada. E com esses áudios que a gente disponibiliza para o pessoal do nosso grupo, vão essas ondas de informação com essas frequências, né, Rê? Isso. Então, amor, gratidão, alegria, perdão também tem uma energia muito alta de vibração. E foi onde esse aluno começou a ouvir, começou a se trabalhar, começou a estudar também, gente, porque a gente sempre passa ali vários livros, né? As pessoas, elas vão realmente percebendo que é importante fazer uma reforma interior para que aquela frequência vibracional mude. Então, quando eu emano isso para o universo, ou seja, frequências vibracionais por meio de vibração, percebe? De uma forma mais elevada, aquilo também vai voltar para mim. E essa mudança de mentalidade foi o que aconteceu com esse aluno do exemplo, né? Porque nós temos vários outros aqui. Mas esse é para ficar bem claro para vocês, de que a vibração, ela acontece a todo momento. Então, embora você olhe, por exemplo, para essa mesa aqui, parece que ela está parada, só que ela não está. Ela está em constante movimento, mesmo que bem pequenino. E nós estamos nesse movimento constante, que é essa lei da vibração. E uma vez que nós vibramos, o universo inteiro vibra. E para esse universo que se expande a cada dia, ele cresce a cada dia, assim como nós. Então, quanto mais a gente se trabalha em frequências vibracionais mais elevadas, mais eu cresço, mais eu evoluo, mais eu expando. Então, aqui, o que a gente trabalha muito com os grupos é essa expansão de mentalidade. Porque daí faz toda a diferença na vida da pessoa, tá? Então, a essência do universo, sempre lembrem disso. A essência do universo, ela é crescimento. E aí, essa frequência, essa vibração vai se elevando, vai ficando numa qualidade melhor e eu vou emanando aquilo para o universo e vai me voltar mais daquilo também. Isso. Como tudo vibra, infelizmente a massa está vibrando no medo e na escassez. E todo mundo está vibrando e mandando essa informação para o campo, para o universo. Então, o que o universo está entendendo? Não, está todo mundo vibrando no medo, vamos atrair mais medo. Né? Então, quando você desperta, você entende que tudo vibra, tudo é energia, tudo tem uma frequência. Opa, então peraí. Agora eu vou escolher. Eu vou vibrar no medo ou eu vou vibrar no amor? Eu sei que se eu vibrar no amor, na alegria, só vai vir coisa boa pra mim, pra minha vida. Vai vir prosperidade, vai vir saúde, vai vir leveza, né? Se eu vibrar na dor, eu sei que vai vir mais medo, mais escassez, mais doença,
né? E assim, a gente vive num planeta onde sabemos que a massa ela é controlada para vibrar no medo e manipulada também. Então, quando você tem a informação, você sabe que tudo vibra e você começa ali a aumentar a tua frequência, vou vibrar no amor. Ah, como que eu vibro no amor? Eu não sei. Pensa numa coisa que você gosta muito, né? Pensa no seu pet, pensa no seu filho, pensa na sua família, enfim, pensa no que você quiser, porque você tá vibrando. O universo, ele não quer saber se é amor, se é paz, se é alegria. Ele tá entendendo a sua assinatura energética, que é essa informação que você tá mandando para ele, que é de frequências altas. Lembra, o átomo vibra. Se o átomo estiver vibrando numa frequência muito rápida, a frequência é alta. Então, ele vai te trazer experiências e arquétipos, que são informações que estão aí no universo, de coisas boas, de bondade, felicidade, amor, alegria. E aí sim você vai alcançar pelo menos uma parte da plenitude, né, do ser humano aqui na Terra. Você vai vivenciar assim. Agora, se você não entende que não é assim, não acredita, né? Ah, não acredito nisso. Então, assim, suas experiências estão te mostrando, né, os resultados, a verdade. Então, se até hoje você conseguiu fazer tudo isso na sua vida, né, manifestar todos esses problemas, então pera. Se eu fiz isso até hoje, fiz tudo isso com a minha vida, então eu vou tentar fazer de outra forma. Deixa eu tentar vibrar no amor, né, para ver o que acontece. Aí sim, você vai ter resultados maravilhosos. Aí a próxima lei... Linka com a próxima lei, tá? Na verdade, todas as leis são interconectadas, mas eu quero trazer esse exemplo que a Renata falou. Você sabendo disso, você vai vibrar mais no amor ou no medo? E aí entra a lei da polaridade, tá? A lei da polaridade, ela diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, aqui o que acontece? Nós estamos falando de um universo dual. E o nosso planeta, por exemplo, é um dos que tem a dualidade num nível assim muito alto, muito extremo. Então, a dualidade, o que é para você entender? O bem, o mal, o certo, o errado, o preto, o branco. Percebe como são opostos? Isso é dual? Então, quando a gente olha para uma situação, a gente sempre tem, no mínimo, duas opções para enxergar. Por exemplo, num momento de desafio, você vai entrar em desespero ou você vai respirar fundo e buscar uma solução para aquilo? Num cenário político, por exemplo, como que estamos vivendo, você vai escolher ficar ali preso na dor, no medo, no sofrimento, ou você vai procurar vibrar no amor, na paz, na coragem, para emanar para o universo e para o nosso planeta essa informação de amor, de paz e de harmonia? Percebe como tudo é dual? É, verdade, tudo é dual. Falando aqui na dualidade, qual é que o contrário do amor? É o medo, né? O contrário do amor é o medo. Então, você tem que sempre escolher o caminho do meio, porque tem que haver equilíbrio. Depois a gente vai falar aqui da lei do ritmo, que tem tudo a ver, uma lei complementa a outra. Então, é o caminho do meio, não é nem muito para menos, nem muito para mais. Tudo é a mesma coisa. Você tem que escolher qual polaridade você vai estar. Por exemplo, uma transmutação mental. O que é transmutação mental? Transmutação mental é quando você se vê ali, consegue perceber quais são os seus pensamentos, aquilo está te fazendo mal, né? Opa, deixa eu transmutar. Passamos aqui até alguns exercícios para os nossos alunos e para o ouvinte, né? Toda vez que vier ali um pensamento, isso já é uma transmutação mental. Quando vier um pensamento negativo, uma coisa que está te fazendo mal, fala a palavra cancelado 3 vezes. Cancelado, cancelado, cancelado. Você já está transmutando aquele pensamento, né? É uma alquimia da tua mente e você está indo para outra polaridade, para polaridade oposta. Então, não existe certo e errado, que nem a Cláudia falou. Não existe bom ou mal. É tudo a única coisa. É uma linha que você tem que escolher qual polaridade você quer estar. Só que, assim, a gente sempre fala aqui do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você entende, sabe escolher, né, qual é o melhor caminho para você. Poxa, eu vou estar com qual polaridade, né? Vou estar mais para um lado ou vou estar mais para o outro? E quando alguém também fizer alguma coisa para você,
Você vai escolher em qual polaridade você vai estar. Trazer um exemplo aqui bem, bem clássico. Quando você tá brigando com alguém, a pessoa começa ali a discutir com você, né? Você tá ali, a paz e qual que é o contrário da paz? A paz, guerra. E a guerra a paz e a guerra é a mesma coisa, né? Você tem que ali escolher qual é o grau que você quer estar. Poxa, vou lá, né, vou me deixar aquela informação de guerra entrar, né, de causa entrar no meu campo, né, no meu campo energético ali na minha mente, tirar a minha paz. Tudo isso é autoconhecimento. Então são leis, né, bem sutis que sempre existiu e sempre irão existir, que governam a tua vida. E quando você tem esse entendimento, quando você sabe que é assim, para que você vai escolher o outro lado que te faz mal? Exatamente. Então, percebam que a gente pode sempre escolher. Tudo sempre vai ter no mínimo 2 lados. Qual que é aquele que você quer se conectar? São das frequências vibracionais mais elevadas ou das frequências mais densas? Porque mesmo no momento de desafio, ainda assim, se você respirar fundo, você tem o poder de escolher. Né? Sempre tem. E aí, isso também conecta com a próxima lei, que é a lei do ritmo. E ela diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. E o que isso significa para a gente traduzir aqui para você? Que tudo tem um ciclo. Ou seja, tudo começa e tudo termina. Se a gente for pensar, por exemplo, numa planta, ela tem ali a semente dela, você planta, e ela tem um ciclo. Vão demorar alguns dias, dependendo da planta, alguns meses, para ela começar a germinar. Ela vai brotar, vai crescer, vai ter o ciclo de ouro dela, né, o ápice dela, e depois as folhas caem, as flores, às vezes as flores só duram alguns dias. Sim. Né? Elas ficam lá maravilhosas alguns dias, e aí ela morre. Só que, na verdade, ela não está morrendo. Ela está encerrando um ciclo, ela vai se recolher para recomeçar. Então, perceba na sua vida, muitas vezes, um ciclo vai ter que encerrar para você começar um novo ciclo. E até eu vou passar para a Rê, que a gente tem um exemplo muito legal de uma outra aluna nossa sobre isso. Tem uma aluna nossa que ela também estava passando por alguns desafios no relacionamento dela. E ela estava infeliz e o parceiro dela também estava infeliz, né? E aí, fazendo todos os exercícios, ouvindo os áudios, né, que a gente propõe lá no Destrava Pocket. Falando aqui do Destrava Pocket, são áudios, tá? Esses áudios, ele tem informações, com ondas de informações, que você escuta ali e reprogramação mental, muda a informação do teu campo mental para você vibrar, né, numa frequência mais alta. O link, se você tiver interesse em saber como que funciona, tá na minha bio e na bio da Cláudia. É Renata Lobo Oficial, do Insta, Renata Lobo Oficial, e clauramos.oficial. Vai lá e lá tem as informações do Destrava Pocket, que são áudios, tá? Então, ela começou a ouvir os áudios, ela estava participando de um outro grupo que é um pouco maior e tudo mais. E nas aulas ali, a mente dela começou a expandir, tanto que quando ela entrou no grupo, ela falou ali dos desafios que ela estava passando. E aí, até comentei com ela, falei, olha, você vai perceber que quando a gente começar a mexer no teu campo energético, as coisas vão começar a mudar. Ou você vai sair da casa que você estava, ou o relacionamento vai mudar, ou vai melhorar, ou vai largar, enfim. Porque ela tá mexendo no campo energético dela. E ontem foi a última aula. E aí ela veio, né, a gente pediu para as alunas trazerem ali o que tinha acontecido, o que tinha mudado, aí ela trouxe. Foi um ciclo que se rompeu, né? Você tinha falado para mim que quando começasse a mexer no meu campo energético, as coisas iriam mudar. Então, ela se mudou da casa dela, que era um lugar que ela não gostava de morar lá, que fazia mal para ela energeticamente, e ela se separou, né, do marido dela. Então, ela tá separada e mudou de casa. Por quê? Porque são ciclos. E aí, quando a gente quer forçar uma coisa, nosso ego quer forçar uma coisa que não é para ser, a gente se frustra. E aí a gente fica ali dando martelada, sempre, né, batendo na mesma tecla, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. E aí o ego vai contra o fluxo do universo, e aí você se
frustra, as coisas começam a dar errada. E além da frustração, né, depois pode desencadear até outras coisas, como uma depressão. Por quê? Poxa, tudo que eu quero, nada acontece. Porque você está indo ali a favor, querendo fazer as vontades do ego, não as vontades da centelha divina. Então, eu falei para ela, quando as coisas se tornam leves, é porque a centelha divina que está agindo. O que é a centelha divina? É uma parte ínfima de Deus dentro de você. E ela compreendeu, porque ela já estava nesse trabalho, nesse processo de expansão de consciência. E o mais interessante foi que ela falou pra gente, eu tenho certeza que esse ciclo tinha que encerrar. Tanto é que eu e o meu ex-marido estamos bem, porque nós não estávamos felizes. Então percebam, né, essa dualidade, como ela estava já se trabalhando no autoconhecimento, ouvindo esses áudios, mudando a mentalidade, os sentimentos, para ela esse processo foi mais leve. E ela teve a consciência de que era um ciclo que precisava encerrar, para que ela e o ex-marido seguissem ali uma nova caminhada. Então, é muito libertador quando a gente vai percebendo e vai se abrindo, até para momentos que a gente fala, nossa, mas isso é tão difícil, será? E se você mudar a perspectiva que você está olhando? De repente fica mais leve, fica mais fácil você soltar isso também, tá? Então, seguindo para a próxima lei, que também, gente, se complementa com essa, é a lei do gênero. E ela diz o seguinte, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios. Não é a lei da causa e efeito? Aqui para mim, então não, vai. Fala é a isso lei mesmo. do gênero, depois a gente muda. Tá. Vamos lá, lei do gênero. Pera lá. Não, tá certo. Tá certo. Daqui, deixa eu ler então daqui. Então da vai. causa e efeito. Ao vivo é assim, né, gente? Faz parte. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Causa e efeito. O famoso aqui que se faz o que se paga. Simples assim. Uma lá da cá, os ditados populares. É o famoso tomar lá da cá. Entendeu? Tudo que você vai fazer, pensa que vai ter um efeito. Não é uma lei, não tem como mudar isso. Né? Então, qualquer atitude sua, qualquer ação que você tiver, vai gerar um efeito. E aí, você sabendo dessa lei, você entendendo das leis universais, opa, será que isso vai ser bom para mim e para o outro? O que eu vou gerar, né? Tomando esse tipo de atitude. Será que vai ser bom para o outro também? A gente tem que pensar como um todo, lembra? Na primeira lei, o todo é mental. Então, estamos levando experiências para o todo. Então, não é só o eu, é o nós. Então, sabendo dessa lei da causa e efeito, e você pensando no outro ali, né, exercendo ali a sua empatia pelo outro, você vai perceber quais serão os seus resultados, porque vai mudar muito. Porque quando você começa a pensar no outro, não só em você, opa, eu não quero mais esse resultado também para o outro, porque você está levando... Gente, quando a gente entender que tudo é Deus, e aquela pessoa que você está ali fazendo alguma coisa para ela, gerando uma ação contra ela ou a favor dela, enfim, que ela também é uma parte ínfima de Deus, e você pensar nos resultados que você vai ter, né, tendo esse tipo de atitude, você vai pensar 2 vezes se você vai fazer ou não vai fazer. Porque você não vai causar só para ela, você vai causar só para você também. Porque lembra, aí vem a lei do retorno. Gente, é a famosa lei do retorno. Elas estão todas ligadas, gente. E essa lei, ela fala completamente sobre a autorresponsabilidade. Então, causa, efeito, ação e reação é você trazer a autorresponsabilidade para a sua vida. Responsabilidade, o que é? É a habilidade em responder aquilo que me acontece. Então, traga essa autorresponsabilidade que você vai perceber como a sua vida vai mudar. Exatamente. Tá? Então, aí... Na próxima semana, nós vamos finalizar com as 2 últimas leis universais e a gente espera vocês aqui com a gente. E para finalizar o programa, nós queremos agradecer a nossa patrocinadora, Cristais Donaire. Deixar o arroba aqui, entra no Insta dela, gente, é sensacional. É @Cristais Donaire. Ela faz entrega para todo o Brasil. E se você estiver na região de Campinas, Piracicaba, ela tem 2 lojas físicas nessas cidades, tá? E o telefone dela é
DDD 19 99596 4233. Repetindo, DDD 19 99596 4233. Então, agradecemos a todos vocês e a gente continua na semana que vem. Isso, até a semana que vem. Um beijo, gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Consciência Quântica, a reconexão com a sua essência divina. Apresentação: Cláudia Ramos e Renata Lobo, mentoras de expansão da consciência.